Boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou retornando aqui às atividades dos estudos, porque a gente passou um longo tempo fazendo a organização da transmissão online, e hoje retomando aqui depois da organização da nossa transmissão ao vivo, direto da nossa casa para a internet, no nosso canal, eu estou de volta. Então, antes da gente começar, a gente vai rogar a Jesus a proteção desse instante, para que possamos receber na noite de hoje o auxílio espiritual, não só do conhecimento, mas das melhores energias aqui geradas, sendo direcionadas ao nosso espírito, e rogando também a proteção de todos aqueles que se encontram junto de nós, em pensamento, aos nossos familiares, os nossos amigos, adversários do caminho, para que possamos, em conjunto, trilhar o caminho evolutivo da melhor maneira possível, tendo a bênção da doutrina espírita. Que a paz esteja nos nossos corações, hoje, agora e por todo sempre. Bom, gente, o que foi separado para a noite de hoje é uma lição bem interessante. E ela tem o título de Não Furtes. E pelo nome da lição, a gente já mais ou menos sabe do que está falando. Essa lição está inserida no livro Fonte Viva, né, que é um livro que é a mesma coleção, né, de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a gente sabe que essa coleção Fonte Viva, ele traz alguns versículos comentados pelo Espírito de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E o versículo que foi separado para a gente, na noite de hoje, é esse aí. Está lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. É um chamativo muito importante para nós, né? Bem direto, como Paulo sempre foi. E para quem conhece, né, a história de Paulo, nesse momento em que ele escrevia as cartas, ele estava preso. Mas ele não estava preso porque ele furtou alguém. Ele estava preso porque divulgava o evangelho de Jesus. Então, de perseguidor, ele virou perseguido, né? E a gente sabe que ele foi o médium de Jesus naquele momento. Então, ele gostava muito de colocar nas suas cartas que ele era o prisioneiro de Jesus. Olha que interessante, o prisioneiro de Jesus. E dentro de tudo aquilo que ele trouxe, né, que ele preso, ele cumpriu o seu papel e foi considerado, né, o quinto evangelista. Ele mostrou para os povos daquela época, e sabendo que suas cartas seriam imortais para todos nós, é muito importante, né, a gente conhecer essas cartas no Novo Testamento, e principalmente para mim, né, que veio fazer as reflexões da noite de hoje, não só conhecer as cartas, mas ir no capítulo e ler o capítulo inteiro. Que é muito importante a gente entender o versículo, mas também precisamos entender o contexto que esse versículo está inserido. E, principalmente nesse capítulo 4, Paulo começa a falar, exortando Jesus como sendo o maior representante de Deus na Terra. Nós não temos dúvida disso. Mas ele traz um Deus de amor puro, como ele percebeu, como ele sentiu naquele momento, em que caindo em si, né, igual fala no Paulo Estevão para a gente. E ele continua falando da lição, mas aí já puxando a nossa orelha. Ele continua, ele dá uma introdução no capítulo falando de Jesus, lindo, maravilhosamente, mas depois vem puxar a nossa orelha, trazendo recomendações. Não
impondo para a gente, mas recomendações. Porque sabendo o nosso livre-arbítrio, nós podemos seguir ou não. Mas ali está inserido o que fazer e como fazer. Isso é muito importante. E aí, atentando a esse versículo, a gente percebe 3 assuntos que estão inseridos nas leis morais e divinas. O primeiro é não furtar, que é não roubar, né, gente? Ali também fala do trabalho, que a gente precisa trabalhar também, uma lei. E o terceiro, a caridade, que está escrito ali, que é que a gente tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, a gente poderia ficar aqui falando desses 3 temas um bom tempo. Mas o principal que está falando na lição, que Emmanuel separou, é o não furtes. E furtar, gente, não é uma novidade para a gente, concorda? Porque já está falado nos 10 mandamentos. Se a gente fizer uma analogia, os 10 mandamentos foi trazido por Moisés mais ou menos, tá? Há 1.500 anos antes de Jesus. Depois de Jesus, temos 2022 anos. Então, nós estamos há mais de 3.500 anos sabendo que não podemos roubar nada. Mas se a gente fazer uma analogia à nossa volta, a gente sabe que esse ensinamento está sendo praticado ao contrário, né? Não aqui estamos julgando ninguém. Mas se a gente perceber uma analogia bem superficial, nós estamos há mais de 3.500 anos tendo essa recomendação e fazendo o contrário. Quiçá, se a gente for ampliar essa analogia, como reencarnacionistas que somos, vindos de outro planeta. Então, um caso muito sério, né? Um puxão de orelha muito sério que a doutrina espírita, ou seja, as leis divinas fazem para a gente, os profetas fizeram para a gente, os enviados de luz que vieram para trazer para a gente. Mas ali, a gente vê que não furtar é algo, às vezes, para a gente aqui, assim, não é muito consonante ali com a doutrina espírita, que a gente já sabe disso. Mas eu faço essa pergunta para vocês. Alguém aqui já roubou alguma coisa de alguém? Gente, levanta a mão, por favor. Tá todo mundo assustado, né? Peraí, eu vou refazer a pergunta aqui, porque, né, gente, vocês que estão vindo aí, vocês me desculpem, porque fica parecendo, ninguém me conhece, né? Quem está vindo aqui pela primeira vez, e é uma pergunta indelicada, não é, gente? Como que eu vou me entregar aqui para todo mundo falando que eu roubei alguma coisa de alguém, né? Então, gente, vocês me desculpem. Vou refazer a pergunta. Alguém aqui já pegou emprestado alguma coisa que a outra pessoa não ficou sabendo e não devolveu? Levanta a mão. Ó, já aumentou. Brincadeiras à parte, né, gente? Logicamente que se a gente for pegar ao pé da letra, a gente não sai aí pegando coisa dos outros, né? Mas será que Paulo estava falando somente de coisa material? Será que Emmanuel... desculpa. Será que Emmanuel, na lição, está falando somente de coisa material? Ou eles vão exercer, ou exerceram, aquela recomendação de Jesus falando que devemos tirar o espírito da letra? Então, ou seja, ele não está falando só de coisa material. Então, Emmanuel começa o seu comentário da lição falando que muitas coisas que a gente rouba dos outros não estão inseridas no nosso código penal terreno. E ele lista 6, gente, 6 só, tá? Só 6. Para a gente não desanimar muito. Ele poderia ter listado muito mais. E a gente poderia acrescentar ainda muito mais, mas nós vamos ficar com 6. Porque a gente imagina que só os 6 nós vamos ficar ainda muito tempo necessitados de corrigenda nesses 6. Passa para mim.
Olha só o que ele falou para a gente. Furto de tempo, assaltos à tranquilidade do próximo, depredação da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento e expoliações da alegria e da esperança, em consonância com o que o companheiro falou. Eu, lendo a lição, eu separei só 2 para mim, que é o primeiro, furtos de tempo, e apropriações indébitas através do pensamento. Gente, o que a gente peca por pensamento não é brincadeira, concordam? A todo momento, a gente está pensando alguma coisa, querendo alguma coisa de alguém, desejando mal. Então, pecar por pensamento, nós já aprendemos com a doutrina espírita que pensamento é ação. Então, eu estou agindo. Às vezes eu não exteriorizo o que eu penso. Aqui a gente bloqueia muito, né? Aqui a gente pensa numa vibração elevada. Quando a gente sai lá fora, a gente consegue sustentar muito pouco. E o furto de tempo, gente, aí é o quê? É você conversar coisa que não deve, ocupando os outros com atitudes, né, de fala, às vezes, que não trazem proveito. É deixar de fazer as nossas obrigações, poupando o tempo dos outros e trazendo complicações para a gente. Então, assim, é até importante a gente atentar quanto a essa questão do tempo, que Emmanuel não colocou isso à toa em primeiro lugar. Tem uma lição do livro Jesus no Lar, que Nélio Lúcio, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele tem uma lição lá falando que a lição chama O Talismã Divino. E o livro Jesus no Lar são reminiscências de Jesus na casa de Pedro, tendo a primeira manifestação do culto no lar, que a gente tem noção. E aí, ele fala, Jesus, né, no final, ele conta uma parábola para eles entenderem o contexto do que ele queria falar, e no final ele fala que o maior talismã é o tempo. Então a gente perde tempo demais com coisa que não deve. A gente vem perdendo tempo demais com coisas que não deve. Então, para mim, tá? Os 2 pontos maiores que a gente precisa atentar aí são esses 2, o pensamento e o tempo. Mas ele fala, assaltos à tranquilidade do próximo. Eu tinha uma vizinha no meu prédio, há muito tempo atrás, ela acordava muito cedo. E logo de manhã ela ouvia alguns louvores evangélicos, e nada contra o louvor evangélico, né, gente? É muito lindo. São músicas muito elevadas que trazem, né, às vezes, um contexto de letra não consonante, às vezes, com a doutrina espírita, mas são melodias maravilhosas. E o pessoal canta maravilhosamente bem. Mas ela não cantava. E eu ficava extremamente incomodado. Porque para um músico, alguém que canta mal, que dança mal e bate palma fora do ritmo, é um martírio. Mas a gente sabe, entende, que cada um tem o seu momento. Vai chegar um momento que ela vai aprender a cantar. Mas isso me incomodava um tanto, a gente acordava tão cedo. E o ouvido da gente só vai para o que nos incomoda. Eu poderia muito bem virar para o canto e dormir, mas não conseguia. Não era sempre não, tá, gente? E ela também pode estar assistindo depois, ainda bem que eu não falei nome. Mas já tem um tempinho já. Então, ou seja, é incomodar os outros. Poderia ter escutar baixo, né? Cantar baixo. Mas, às vezes, a gente exacerba demais. E, ou seja, a linha do respeito está aqui, a gente ultrapassa esse respeito. Para a gente ser respeitado, a gente tem que dar o respeito.
Isso é um exemplo bom, tá, gente? Que ela estava fazendo coisa boa. Mas se a gente voltar para os exemplos ruins que a gente desrespeita o próximo, nós temos inúmeros. Então a gente aflige os outros com os nossos erros. Não é verdade? O que mais que ele falou ali? Depredação da confiança alheia. Ah, isso aí. Um amigo que quebra a confiança com a gente é muito desagradável. E muitas vezes a gente fala assim, eu te perdoo, mas some da minha frente. Não perdoamos. Mas alguém que quebra a nossa confiança é muito difícil a gente retomar. Pela nossa imperfeição, muitas vezes. Mas também temos que entender o outro lado. Às vezes também ele não quer mais. Mas o que a gente aprendeu na doutrina espírita? O espírito não dá aquele passo a mais enquanto ele não resolveu o problema que ele deixou, ou que ele causou, que é muito pior. Quantos livros da Lavra Mediúnica de Chico, a gente vê espíritos que poderiam estar acima, mas tinham ainda coisas a resgatar. Não que causaram, viu, gente? Mas relações que precisavam ainda ser costuradas novamente para fazer aquilo que deveria ser feito, que é pagar ceitil por ceitil. Nada vai ficar no débito. Não tem jeitinho na conta divina. Nós é que damos jeitinho, cai um zero aqui, tira faz um menos com menos, dá mais, e a gente dá jeito nas contas. Mas na contabilidade divina é difícil. Impossível. Então, ou seja, a gente não consegue caminhar se a gente tiver uma coisa para resolver. E aí é o que a gente já aprendeu, né? Cabe a nós entender o próximo e, principalmente, se causamos o mal, refazer. Que aí vem naquelas 3 passos, né? Que é, primeiro, a gente ter o remorso, né? Nossa, causei alguma coisa para o meu próximo. Depois vem um arrependimento. Aí depois a gente procurar o perdão. Agora, ir direto ao perdão não é o melhor passo. A gente primeiro tem que ter o remorso, remoer por que eu fiz aquilo, e depois ter o arrependimento. É uma recomendação para a gente. O pensamento a gente já falou, né? E expoliações da alegria e da esperança. Ah, esse aí é clássico. Clássico. Uma mulher, às vezes, chega para a gente, ô, Denilson, olha só como é que eu tô linda. O que a gente fala? Nossa, mas tá baranga demais. Que baranguice, que roupa feia. Aí ela vira e fala assim pra gente, nossa senhora, um dia eu vou acertar com você. O que a gente fala? Ah, você não tem jeito, não. Ou seja, a gente matou a alegria e a esperança dela. Uma atitude. Quantas vezes a gente faz isso, né, gente? Alegrias, matar alegrias alheias e matar a esperança. Que é o que, gente? A esperança é o futuro. É o que a gente está plantando hoje para colher amanhã. Então, matar alegria e esperança também é muito... Olha só, é uma coisa pequena, às vezes imperceptível que a gente faz. Mas olha o estrago que pode acontecer. A gente pode atrapalhar uma encarnação inteira de uma pessoa com uma atitude dessa. Alguém já pensou isso, gente? Imagina. Com uma fala nossa, a gente pode matar a alegria e a esperança de uma pessoa, ele vai perder a encarnação dela. A grande oportunidade de hoje, que a gente sabe que para reencarnar é muito difícil, com todos os laços correlacionados com a família, com os amigos, com a cidade, com tudo. Imagina o prejuízo que é. Imagina a gente ter consciência disso um dia.
É muito desesperador, deve ser, né? Porque hoje a gente não tem muita consciência, não. Mas um dia a gente vai ter. Fala assim, por que eu fiz isso? Uma atitude pequena. Então, Emmanuel listou essas 6 para a gente, mostrando para a gente que precisamos encarar isso frente a frente. De frente, gente. E aí a gente refaz a pergunta. Vocês vão pedir, né? Vou pedir licença para vocês dentro disso tudo. Alguém já roubou alguma coisa de alguém, gente? Levanta a mão para mim. Aumentou um pouco. E eu quero que vocês sejam sinceros, porque a espiritualidade está vendo. Se você já fez, Deus já viu. Alguém já roubou alguma coisa de alguém, gente? Vamos levantar a mão, por favor. Alguém já roubou esperança de alguém, alegria. Concordam? Ora. E outra, já foi filmado, tá, gente? Já vai para a internet, não tem como esconder mais. Então, olha só. Às vezes a gente fica preocupada, não, eu só peguei uma coisa da pessoa. Nunca peguei nada de ninguém, mas olha o tanto de coisa que a gente já fez. Pensamento, alegria, esperança, tempo. São 6 coisas só. Então, a gente tem que atentar quanto a isso, hein? Vamos lá. E Emmanuel continua a falar para a gente. Olha só. Aí já é uma recomendação para o que a gente fez de errado, né? Se aceitaste o evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Aí é uma recomendação. Ele mostrou para a gente os nossos erros cotidianos e falou para a gente, olha, se a gente tivesse escutado ou escutarmos hoje, ou ontem ou hoje, o evangelho, procurando fazer coisa boa, porque coisa ruim a gente já faz demais. Se a gente procurar fazer coisa boa no nosso dia a dia, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar angariando recursos para melhorar. Porque a força do hábito é que vai nos fazer atingir o nosso objetivo. Eu não gosto de fazer caridade. Às vezes eu tenho como fazer e não faço. Se eu começar fazendo pequenas coisas, eu vou chegar a um objetivo maior, que é ser um Chico Xavier. Hoje eu não consigo. Mas eu não tenho que chegar a ser? Sim. Porque a gente está aprendendo para fazer. É aprender para provar. Nós não estamos num planeta de provas e expiações? Eu aprendo, provo. Se eu reprovo, volto, aprendo de novo, provo. Não é assim que funciona o mecanismo da nossa vida? E olha só que interessante, Chico Xavier fez uma revelação uma vez, e isso quem conta é o Geraldinho Lemos, que os espíritos dos livros mediúnicos de André Luiz, né, o Nosso Lar, Os Mensageiros, toda a coleção, cada livro tem um espírito que é o responsável para levar André Luiz para os vários temas. Não tem, gente? Quem já leu aí os livros da coleção? Asclépios, Calderaro, Alexandre, tem um monte, não tem? Sabe o que ele falou? Ele falou que aqueles espíritos que foram os responsáveis por tutelar André Luiz nos vários temas, pecaram naquela área. Provaram, refizeram a sua vida e foram o quê? Espíritos que guiaram e que ditaram e que guiaram André Luiz também naquilo que ele estava procurando, para trazer para a gente. Então, aqueles espíritos, hoje espíritos elevados, naqueles temas, são espíritos que, às vezes, pecaram naquela área, no sexo, na mediunidade, na prece.
na vida em si, refizeram a sua vida e chegaram onde chegaram, merecendo todo o nosso respeito, que hoje a gente respeita aqueles espíritos que Chico Xavier falou que eles eram, trouxe para a gente, né? E a gente respeita-os, venera-os. Então, o mecanismo da vida é esse. Por quê? Como exemplo, escutaram o evangelho e fizeram coisa boa, refazendo pensamentos, atitudes diante da sua vida. Pode ter demorado? Pode. Mas aí a demora vai depender de quem? Da gente. Se eu quero, eu faço. Se eu não quero, eu não faço, mas tem consequências. Porque a vida também não é a Deus dará, né, gente? Nós temos o livre-arbítrio, mas temos limitações. A gente acha que é livre, mas não é. Porque a gente vai conforme o ambiente que a gente está. Hoje está todo mundo lindo, maravilhoso. Amanhã eu posso não estar em Pedro Leopoldo mais. Reencarnado aqui. Posso estar em outro país com dificuldade. Aí eu vou ter que provar aquilo que eu fiz de errado sem a facilidade. E a gente não pensa isso, né, gente? A gente não vai reencarnar num lugar que a gente reencarnou hoje. Imagina, a gente não tendo reencarnado, por exemplo, num país que não tem doutrina espírita. Então a gente vai ter que refazer os meus erros, implantar a doutrina espírita naquele lugar. Olha só que dificuldade. Então a gente tem que ir sabendo do evangelho que já estamos vivenciando ele há mais de 2000 anos e não fazendo certo, atentar para essas questões. Porque o evangelho de Jesus, ele não é somente para ser conhecido. Está lá no livro Renúncia. Alcione fala para a gente que o evangelho, primeiro, ele deve ser conhecido, depois ele deve ser o quê, gente? Meditado, depois ele tem que ser sentido e depois vivido. São etapas. Às vezes a gente está conhecendo a doutrina espírita agora e conhecendo a essência dos ensinos de Jesus agora. Ou às vezes já vivemos essas experiências anteriores com conhecimento, mas ignoramos. E estamos conhecendo de novo. Depois que a gente conhece, a gente tem que meditar em cima desses conhecimentos. Meditar. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente fica no automático. Eu conheço uma lição hoje, às vezes, né, da doutrina espírita e já quero viver ela. Não. Às vezes eu não entendi nada que estava ali. Eu tenho que meditar, procurar realmente o espírito da letra. Porque às vezes a gente vai muito a ferro e fogo nas nossas ações e esquecemos de quê? A gente precisa pensar, calma lá. Vamos com calma. Passando o carro na frente dos bois. Depois a gente tem que sentir isso, gente. Se a gente está falando de Paulo hoje, o que ele fez? Quando ele viu que ele precisava deixar de ser perseguidor para ser pregador do evangelho, o que ele fez, gente? Quem conhece a história de Paulo aí? Ele foi para o deserto meditar e lá encontrou um casal que fez ele o quê, gente? Sentir o evangelho. Ele sentiu o evangelho com o casal Áquila e Prisca. Depois, ele foi fazer o quê? Viver o evangelho. Então é um passo de cada vez. E por isso que a gente tropeça nas pernas. Porque ser um verdadeiro cristão não é fácil, né, gente? A gente sabe muito bem disso. Então por isso que a gente tropeça. Às vezes a gente conhece e já quer viver e não tem sustentação, não tem base, alicerce. E olha que tem gente que fala que as obras de Kardec estão atrasadas já, hein?
e a gente não conhece, muito menos totalmente na essência, as obras de Kardec, e, quiçá, a gente vai conhecer em uma encarnação só mais de 530 livros de Francisco Cândido Xavier. Então, se a gente debruçasse no Livro dos Espíritos só, a gente ia desencarnar sem conhecer tudo. Então, olha o passo, gente. Vocês entenderam esses passos? Conhecer, meditar, sentir, viver. Isso é uma recomendação de Alcione para a gente no livro Renúncia. Olha que legal. Então, a gente já, de tudo que foi falado hoje, se a gente gravar esses 4 passos, a gente já vai sair melhor. Já vou fazer diferente. Não vou fazer mais como eu fazia. Eu vou pegar uma lição, vou conhecer ela, vou meditar naquela lição, vou sentir aquela lição no meu coração, né, entrando, né, em nós, para depois eu tentar vivenciar, porque eu também posso vacilar e voltar no mesmo ponto. Aí eu leio de novo e vou fazendo os mesmos passos. Só que, para muitos espíritos, a caminhada, o que eles fazem com ela? Eles encurtam. Esse passo, às vezes, é instantâneo. Muito rápido. Jesus fez a sua ascendência muito rápido. E nós ainda ficamos patinando, né, nas nossas ações e pensamentos, principalmente, como foi falado na recomendação de Paulo para a gente. E Emmanuel finaliza a lição, e ele fala até, antes desse parágrafo, é bem interessante, que ele fala antes desse parágrafo assim, que muitas vezes a nossa ociosidade é que vai trazer o nosso mal. A maioria das vezes, quando a nossa preguiça toma conta, é aí que a gente vai cair. Quando ele fala preguiça, gente, não é preguiça de dormir só, não. É de não fazer. E ele fala, porque aquele que faz, que ocupa o seu tempo, fazendo coisas boas, ele não tem espaço para o mal. E aí, às vezes, a gente furta o tempo daquela pessoa que quer fazer o bem. Isso é muito importante. Até, voltando aí, trazendo um outro caso, antes da gente concluir, que a família Meirelles, que é lá de Petrópolis, vocês são de onde, gente? Florianópolis. Alegre, ótimo. A família Meirelles, que dava aquele um cruzeirinho, né, para o Chico distribuir lá no Pássaro Preto, que vinha do cartório do Linneu Meirelles, que tinha reconhecimento de firma, e todo reconhecimento de firma ele pegava aquilo e doava para Chico fazer a distribuição. Um dos filhos, né, dele veio aqui na casa de Chico e contou um caso. Quem estava presente lá vai lembrar que eles, né, a mãe fundou o Centro Espírita da Paz, se eu não me engano, e lá em Petrópolis, e ela estava fazendo coisa demais, e eles estavam achando, os filhos, e inclusive o marido, estava achando que ela estava trabalhando demais no centro, ela ficava lá 24 horas se deixasse. E como o Chico era o guru deles, né, tudo eles reportavam a ele, eles chegaram e falaram só, Chico, a gente está achando a mamãe, está exagerando, está beata demais. Papa Centro, que a gente fala, né? Está exagerando. O que o senhor fala para, né, a gente com essa relação? Aí sabe o que Chico falou, gente? Que não tem limite para o bem. Não há limite para o bem. Ou seja, segundo o filho, eles colocaram o rabinho entre as pernas e deixaram a mãe continuar fazendo as tarefas do centro. Não há limite para o bem. Uma lição de Chico Xavier para nós. E Emmanuel finaliza a lição trazendo esse fechamento aí que a gente vai concluir. Busca o teu posto de serviço
Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia. E atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Vou ler de novo. Busca o teu posto de serviço. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia. E atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Então, ou seja, o que Emmanuel falou para a gente? Que todos nós temos algo a fazer. Então, a gente tem que buscar o nosso objetivo. A gente nasce com aptidões, com deveres, às vezes familiares, às vezes sociais, profissionais, e a gente tem que procurar fazer bem. Mas olha que interessante, olha lá, busca o teu posto de serviço, cumprindo dignamente as suas obrigações de cada dia. A gente deixa obrigação para trás, gente? Muitas. Muitas obrigações. Às vezes, gente, a gente quer ocupar um posto que às vezes a gente não tem aptidão para ter. Tomando como... Eu até dei esse exemplo um dia, que eu também nunca fiz, tá? Nunca fiz. Mas um dia, em umas lições que a gente lê aqui durante os passos, eu falei que poucos de nós chegam na doutrina espírita, na casa espírita, para vir aqui arrumar o centro. A gente já quer o quê? Chegar, já sendo um doutrinador, já sendo um médium, já sendo um palestrante. Mas esquecemos que o funcionamento começa onde, gente? Na abertura do centro. Muitas vezes ninguém quer ficar ali na portaria, distribuindo uma água na câmara de passe. A gente quer estar aqui. Então, é esse posto que ele está falando, das nossas obrigações, é que a gente tem que cumprir bem e não procurar coisas que não temos aptidões, que não é necessário para esse momento. Manter a humildade e saber que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com a aptidão correta. Quando eu era novo, eu queria ser famoso, gente. Quem não queria um músico? Quem não quer ser famoso? Percorri esse caminho para chegar? Sim. Cheguei? Não. Mas eu nunca saí da casa espírita. Então, onde que é o meu lugar? Aqui. Continuando a tocar as músicas, a fazer o que a sequência do convívio, das relações, do conhecimento nos cobra. E aí a gente vai entendendo o nosso papel. Não era para eu ser famoso. Eu quis ser? Quis. Era para ser? Não. Porque se eu fosse famoso, eu iria largar o quê, gente? A doutrina espírita. E era a última chance que eu tinha. Às vezes, né? A gente não sabe. Para voltar para o caminho. Então, a gente, às vezes, quer ser uma coisa, deixa de fazer as nossas obrigações para sair do nosso posto de serviço. E ali, ele fala, se você fizer isso que você foi confiado a fazer, você vai atravessar o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Não, gente, isso é muito desafiador para a gente. Porque aí a gente fala assim, peraí, o que eu já fiz de errado? É aquela avaliação de Santo Agostinho, né, gente? Vamos colocar a cabeça no travesseiro e vamos ver o nosso dia como foi. Se a gente for avaliar a nossa vida, o quanto eu saí desse posto de serviço que Deus me confiou. Quantas vezes? Né? Às vezes uma obrigação externa nos tira do posto de serviço aqui na casa espírita, mas a gente tem que fazer o quê, gente? Trabalhar para voltar. Isso me aconteceu? Aconteceu. Na época de estudos,
né, confrontando aí com a reunião pública, mas a gente retoma, porque foi plantada a essência, a evangelização. Então a gente retoma. Mas se a gente sair muito fora, a gente não volta muito facilmente. Então a gente tem que ter isso em nós, muito vivo nas nossas ações e pensamentos, para que a gente consiga ir revertendo esse quadro que a gente tem, ocioso, para voltarmos para o caminho onde nos foi confiado. Olha a bênção que a gente tem de ter esses conhecimentos, a bênção de estar numa casa que teve um espírito iluminado, que fundou, que esteve, que deixou a sua essência. Quando a gente desencarnar, a gente vai assim, nossa, eu aproveitei muito pouco. Eu ia lá uma vez por semana. Eu tinha que ir todo dia. Eu tinha que fazer mais. Eu tinha que estudar mais. Porque aí volta lá no talismã, né, gente? O maior talismã que a gente tem nas mãos é o nosso tempo. Então, é essa essência que Emmanuel traz, porque todas as lições, ele vai pegando, às vezes, um versículo, ele traz 3, 4 lições, porque são olhares diferentes para o mesmo tema. Então, o que Emmanuel está fazendo com a gente? Educando o nosso olhar. Para a gente conseguir olhar diferente para a gente. Nós precisamos olhar diferente para as coisas. Se eu vejo uma coisa como minha prioridade hoje, amanhã ela não pode ser, porque está errado. Então, se eu aprendi, eu tenho que colocar o caminho, né, o carro de novo no trilho e seguir. E o que essas lições nos convidam é isso, cotidianamente. Porque a gente sabe que a gente não vai ter força o suficiente para pegar o nosso carro que está desgovernado e trazer de novo para o trilho, de uma hora para outra. Então tem que ser aos poucos, a gente tem que ir alicerçando ali em nós para que a gente tenha força o suficiente para falar assim, não, chega, eu preciso, eu vou, e aí a gente retorna. Então a gente queria encerrar com a nossa imagem recomendada por Josimar, muito bem, que é terminar sempre com Jesus, agradecendo a Ele sempre a oportunidade e lembrarmos dele, né, dos teus exemplos, das suas atitudes, sabendo que Ele nos ama a todo instante, né? Porque a gente é muito clichê com as coisas, porque a gente fala, né, Deus é bom o tempo todo. E nós? Acontece uma coisa que Deus é bom o tempo todo. Nós também temos que ser. Nós precisamos ser. Nós temos que buscar ser melhores o tempo todo. Para que um dia, como recomendado para a gente, um dia seremos anjos. Mas a caminhada é nossa. Se a gente tem Ele para nos sustentar, por que afastar dele? Para que afastar dele? Se ele é o caminho. Então, precisamos aí atentar quanto a isso tudo. Né? A gente agradece a todos vocês, principalmente aqueles que estão vindo à nossa casa pela primeira vez. E seguimos aí com as nossas atividades do passe. E agradecendo a todos vocês aí pelo espaço, né? E tenhamos paz no coração hoje e sempre. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Chico.